FIP, FI, FIA, FIDIC, FIM. Qual o significado dessas e de outras siglas tão usadas no mundo dos fundos de investimento? Quer saber? Então se liga no Cafeína de hoje, que tá só começando. Amiguinhos e amiguinhas, você já se sentiu meio fora de contexto quando buscou algum investimento e percebeu um monte de siglas, jargões, às vezes expressões americanizadas? Pode ser. No mercado financeiro, tanto jargões quanto o uso de anglicismos sempre foram presença confirmada no vocabulário. Chega de rodeios, o fato é que hoje ajudaremos você a desvendar alguns significados das siglas nos fundos de investimento. Doni, preparados? Nós todos? Nós todos. Ou eu? Não, você inclusive, o pessoal aqui do estúdio, que também se não tiver... Estão preparados aí, galera? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Vamos começar do mais pop. Você já deve ter visto por aí a sigla FII, F-I-I. Esse é o famoso Fundo de Investimento Imobiliário. Esses são fundos constituídos em forma de condomínio fechado. Eles são destinados para captação de recursos, para então adquirir imóveis, que tanto podem ser de galpões logísticos, de prédios corporativos, shoppings, imóveis comerciais, residenciais, enfim, sejam eles construídos ou em construção. Esses são chamados FIIs de tijolo. Mas um FII pode também ser de papel. Acontece quando ele compra títulos ligados ao setor imobiliário, como é o caso de CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, e também as LCIs, que são as letras do crédito imobiliário. Os FIIs são negociados em bolsa de valores e quem investe neles adquire cotas e não ações, apesar deles terem um ticker, ou seja, um código de negociação na bolsa. Exatamente. Uma outra sigla que, se vocês ainda não se depararam, com certeza vão ver por aí, são os FOFs. FOFs é quando alguém é muito bonitinho, não é? É uma FOFs. gracinha. Olha que FOF. Os meus cachorros são muito FOFs. São muito FOFs. Dizem que os cachorros se parecem com os donos. Você concorda ou discorda dessa afirmação? Sei, eu acho que meu cachorro é mais bonito que eu. Voltando para o FOFs, essa é uma sigla para fundos de fundos, ou Funds of Funds. É ou não é? É isso aí, como o nome sugere, esse fundo ou esses fundos compram cotas de outros fundos. Este é um produto acessível para você conseguir acessar gestoras já fechadas para captação ou para diversificar uma carteira de fundos com uma única aquisição. E FIA, já ouviram falar? É a sigla para Fundo de Investimento em Ações. Esses são os fundos que investem majoritariamente em ações de empresas. Pela regulação da CVM, precisam concentrar ao menos 67% do patrimônio em ações ou derivativos de ações, incluindo BDRs, que são recibos de ações listadas no exterior. E o FIM? Vocês já viram? Você já viu o FIM? Ah, sim. Isso é tudo bem, pessoal. FIM, a sigla significa Fundo de Investimento Multimercado. Esse é um investimento que não precisa se concentrar apenas em um único mercado, uma única classe de ativos. Um FIM tanto pode ser focado em ações como em produtos do tipo long biased. Aliás, essa expressão americanizada significa que são fundos que atuam comprados e vendidos para ganhar com a alta ou a queda de ações. Ou seja, eles têm a flexibilidade para fazer qualquer uma dessas duas apostas. E aí você falou de long bias, lembrei do long and short. É uma expressão que significa que o gestor do fundo pode montar uma operação comprada na ação, que o termo é long, e vendida em outra ação. E aí o termo é short. Mas basicamente os fundos multimercado podem ter diversas estruturas de investimentos. Pode ser um fundo de ações mesclado com renda fixa, mais juros, ou um fundo de ações com exposição cambial, enfim, dá para fazer diversas configurações. Existe também a sigla FIC, que significa Fundo de Investimento em Cotas, o que indica que o produto em questão compra cotas de um outro fundo. Aliás, essa é uma estrutura muito comum na indústria de fundos que visa diversificar em diversos produtos. Nessa modalidade, são investidos 95% do patrimônio em cotas de fundos de investimentos de uma mesma classe, como, por exemplo, renda variável, fixa ou câmbio. Já os outros 5%, esses sim podem ser alocados em ativos de renda fixa, o que não acontece com os multimercados.
o fundo a respeito do qual falamos anteriormente, onde é permitido investir em várias classes de ativos ao mesmo tempo. Tem também a sigla FIRF, que significa Fundo de Investimento em Renda Fixa. Esses são os fundos que, como o nome fala, o principal fator de risco é a variação da taxa de juros ou o índice do preço, porque é o que mexe no valor da renda fixa. E nas regras da CVM, se um fundo tem no nome o sufixo simples, quer dizer que 95% do patrimônio é atrelado a títulos públicos. Tem também o FIP, ou Fundo de Investimento em Participações. Essa é uma modalidade de investimento do tipo condomínio fechado, em que a emissão e a distribuição das cotas é feita, mas o resgate só acontece no término da duração do produto. Em alguns casos, a cota é negociada no mercado secundário, que permite aos cotistas do fundo vender a sua participação para outra pessoa. É uma forma de angariar recursos para aplicação em empresas abertas, fechadas ou ainda sociedade limitada, em fase de desenvolvimento, com o objetivo de participar nos processos decisórios da investida. E, obviamente, ao investir em empresas numa fase, um early stage, permite que o investidor participe das decisões de negócio e estratégias para criar valor para a investida. O FIP também pode ser um fundo de private equity. Aliás, fizemos um Cafeína sobre como investir em startups, onde abordamos vários estágios, incluindo o private equity. Agora, muita calma, que faltam apenas duas siglas. Tem a FIP-IE, que é a sigla para Fundo de Investimento em Participações de Infraestrutura. Boa. Esse é um tipo específico de FIP que busca recursos para os setores de saneamento e energia, questões prioritárias em termos de desenvolvimento e com necessidade de capital de longo prazo. Nessa modalidade são necessários ao menos 5 cotistas e cada um não pode ter mais do que 40% das cotas emitidas. E aí chegou a hora da última sigla, que é o FDIC. Traduzindo, significa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Esse é um investimento que representa os fundos que investem pelo menos 50% do seu patrimônio em direitos creditórios, ou seja, créditos de uma empresa que tem a receber. Então a empresa tem duplicata, cheques, pagamentos, e aí o fundo compra esses recebíveis. Esses recebíveis, como são chamados, são vendidos para um FDIC, para que a empresa consiga antecipar o recebimento dos recursos. Em troca, a companhia arca com uma taxa de desconto, taxa usada para calcular um valor futuro trazido a valor presente, que remunera os cotistas do fundo. Por ter critérios de recebimento e pagamento definidos previamente, os FDICs são instrumentos de renda fixa e são constituídos como condomínio aberto, ou seja, onde o cotista resgata e investe no fundo livremente, ou então fechado, que é quando a movimentação do cotista só acontece no fim do prazo. A mecânica é muito parecida com factorings, né? Só que aí é outra legislação, outras taxas e, obviamente, o investidor pequeno consegue ter acesso. E nesses casos você até tem cotas subordinadas e você tem, às vezes, estruturas assim, o primeiro que paga remunera uma taxa menor, depois, se conseguir um excedente, vai para um outro nível de risco e uma taxa maior. Então é uma estrutura muito, muito avançada, mas que está aí no Brasil já há alguns anos. Olha, gostei do programa, acho que a gente esclareceu alguns termos que sempre aparecem para você. Gostou também? Você conseguiu identificar uns termos e entender mais a respeito deles? Sim. Comente neste vídeo, até para saber se a gente cria outros episódios deste tipo, né? Nessa linha glossário do Invest News, Sammy Boy. E agora, já que finalizou a primeira e grande parte do programa, não podemos nos despedir antes do Giro de Notícias. É possível ressuscitar animais extintos da face da Terra? Cientistas de uma empresa de biociência receberam 15 milhões de dólares para recriar os mamutes que foram extintos há milhares de anos. Este seria um modelo de desextinção e a primeira empresa a tentar recuperar a espécie que viveu na Terra há 4.000 anos.
E a Apple apresentou seu novo iPhone 13, além de um 13 mini, com telas mais brilhantes. O novo iPhone, que custará a partir de $699, terá antenas 5G customizadas e componentes de rádio para velocidades mais rápidas. A empresa também atualizou seu iPad básico com um chip mais potente e uma melhor câmera para trabalho e estudo remoto. E a Coreia do Sul multou o Google em $177 milhões pelo bloqueio de versões personalizadas do seu sistema Android. Este foi o segundo grande revés da gigante de tecnologia americana no país em menos de um mês. O Google pretende recorrer da decisão. Agora sim, notícias giradas, tudo feito, passa a régua, pede a conta E e a segue gente o dia. vai pro bar. Não, não vai. Tchau. Tchau.